Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou falar um pouco sobre a resistividade do solo, como calcular essa resistividade do solo e a metodologia desse cálculo de resistividade para que você possa desenvolver um projeto de aterramento de forma correta e adequada. O método de medição de resistividade. Para vocês obterem os valores da resistividade do solo, em que será instalado o sistema de aterramento, em que vai ser instalado as hastes de aterramento para esse sistema, utilizam-se métodos de prospecção geoelétricos, sendo o mais utilizado pela sua simplicidade e precisão é o método de Wiener. Esse método do pessoal para medir a resistência, a resistividade, esse método ele utiliza 4 eletrodos, 2 eletrodos de corrente e 2 eletrodos de tensão, que são conectados no solo. A pior situação onde o valor da resistividade será mais alta é durante o período de seca. O solo está muito seco, a resistividade será maior. O método da medição de Wiener, você tem aqui um termômetro que é capaz de medir a resistividade pelo método que a gente chama de Wiener, ou método das 4 estacas. As estacas no termômetro, elas são posicionadas, ou seja, elas são espaçadas com espaçamento A entre elas. O ponto a ser medido, né, esse ponto mais em negrito, é o ponto onde eu vou fazer a medição da resistividade. A haste deve ser cravada numa profundidade P. Geralmente, quando é possível, a gente crava essa haste entre 20 a 40 centímetros. O espaçamento, eu sugiro vocês fazerem as medições com espaçamento entre 1, 2, 4 e 8 e 16 metros em relação a esse ponto aqui. O aparelho, através de uma fonte interna, ele faz circular a corrente por esses eletrodos externos, C1 e C2. Então, a corrente circula pelo terreno e sai por C2, né? As duas estacas P1 e P2, elas processam internamente as medidas, assim o aparelho indica a leitura da resistência. Uai, mas você está falando que nós estamos medindo a resistividade? Sim, temos que, depois da medição do valor que vai ser dado, você vai setar o seu instrumento na posição Rho, como eu vou mostrar, que é a resistividade, só que naquela posição ele vai medir para você a resistência do terreno para os diversos espaçamentos. Depois, vocês vão ver logo a seguir que nós vamos aplicar a equação de Palmer, né, para poder calcular a resistividade do terreno. Bom, o método de Wiener, ele considera que praticamente 58% da distribuição da corrente que passa entre as hastes externas, são essas hastes de corrente, onde são injetada corrente no solo, ocorre em uma profundidade igual ao espaçamento A. Ou seja, quando eu coloco as hastes com um espaçamento de 1 metro, e quando eu meço a resistência, eu estou medindo a resistência e vou calcular a resistividade para uma profundidade média, né? Uma profundidade para uma resistividade média a uma profundidade de 1 metro. Nesse cenário, para efeito do método de Wiener, considera que o valor da resistência lida pelo aparelho, essa resistência ela é relativa à profundidade A, ou seja,
Quando nós espaçamos 1 metro, o valor que vai ser lido, ele lê a resistência a uma profundidade de 1 metro. Se eu espaço 2, eu vou ler a resistência a uma profundidade de 2 metros. Então, o aparelho, o termômetro, ele injeta a corrente, essa corrente, 58% dessa corrente, distribui pelas hastes na profundidade igual ao espaçamento. Porém, o valor que nós vamos medir, eu tenho aqui até mostrando uma foto para vocês, do termômetro MTD 20kWe, ele é um termômetro da Megabras. Ele mede a resistividade, ele tem um método de Werner, das quatro estacas. Quando você posiciona ele na resistividade, o valor lido vai ser o valor da resistência, cuja profundidade é o espaçamento A. Então, nós aplicamos a fórmula de Palmer. Eu utilizo a forma mais completa de Palmer, onde ρ vai ser 4π vezes A, onde A é o espaçamento entre as estacas, R é o valor medido pelo instrumento, dividido por 1 mais 2 vezes o espaçamento, dividido pela raiz quadrada do espaçamento ao quadrado, mais 2π. O que é P? P é a profundidade da estaca que vai ser cravada no solo. Geralmente, sempre quando é possível, entre 20 e 40. Eu, geralmente, cravo ela 40 centímetros do solo. Menos 2A dividido por 2A ao quadrado, mais 2π ao quadrado, onde P é a profundidade que você vai cravar a sua estaca. E A é o espaçamento, correto? Aí, dessa forma, você tem o valor lido, aí você calcula qual a sua resistividade. Quando o espaçamento é maior do que 20 vezes a profundidade da estaca que é cravada, você pode usar essa fórmula simplificada. Eu já uso direto a forma completa, né? Onde A, relembrando, é o espaçamento entre as hastes, R é o valor lido em ohms aqui, né? E P é a profundidade que você vai cravar a sua haste. Bom, mas quantos pontos do terreno? Geralmente, né, terrenos até 10.000 metros quadrados, a gente escolhe entre 4 e 5 pontos no terreno. Então, esse é o terreno onde vai ser feito o aterramento. Então, eu divido esse terreno, ele tem B aqui de comprimento e A de largura. Então, eu escolhi 4 pontos, né? Eu vou fazer, no mínimo, 2 medições por ponto. Então, veja aqui, eu vou fazer uma medição. Quando eu falo uma medição, eu vou fazer um conjunto de medições, com espaçamento 1, 2, 4, 8 e 16 metros das estacas. Então, eu faço essa medição nesse sentido e depois essa medição nesse sentido. Ou seja, eu faço uma medição cruzada com um ângulo de 30 graus entre as medições. Então, eu faço isso para os 4 pontos. Aí você pega seu terreno, faz a divisão, escolhe ali, sempre que possível, 4 pontos. Se não for possível de fazer o espaçamento 1, 2, 4, 8 e 16, você reduz esse espaçamento, porque ele vai estar associado, obviamente, ao tamanho do terreno. Ok? Então, eu vou fazer 2 medições nesse sentido e 2 medições, né? Na verdade, eu vou fazer 2 medições em cada ponto, assim e assim, com um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho um exemplo daqueles 4 pontos, onde eu fiz uma medição de resistividade. E aí, o que vocês fazem? O espaçamento, eu fiz o espaçamento 1, 2, 4, 8 e 16. E aqui eu tenho o valor lido nos pontos, né? Então, eu tenho 15, para 1 metro, eu tenho 15, 14, 18 e 32, 14. Aí eu aplico aquela fórmula de Palmer e vou encontrar o valor, aqui o valor R medido e aqui o valor calculado da resistividade, pessoal. Então, veja que para o espaçamento de 1 metro eu achei 115, 112, 140, 111. O que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a média por cada espaçamento de cada ponto. Olha, eu faço a média desse, a média desse, a média desse, a média desse e desse. Porém, ao fazer essa média, eu vou calcular na metodologia
qual é o desvio relativo. Como que eu calculo o desvio relativo? Está aqui embaixo. O desvio relativo vai ser a minha média, então vou pegar a média dessas medições, dessa e dessa, está aqui a média, né? O desvio relativo vai ser o módulo da média menos a medição naquele ponto. Então, eu vou pegar, por exemplo, 120,16 menos 115,41 dividido por 120,16 vezes 100. Eu tenho o desvio padrão. O desvio relativo, desculpa. Se o desvio relativo for maior ou igual a 50%, nós devemos eliminar aquela medição e recalcular a média. Ok? No meu desvio padrão, eu não tive nenhum maior ou igual a 50%. Portanto, todas as minhas médias, né, são válidas. Por exemplo, só para exemplificar, vamos admitir que esse ponto aqui, que deu 34 de desvio, tivesse dado 60, como que eu teria que fazer? Eu teria que eliminar essa medição e fazer a média com essas 3 medições. Essa é a metodologia adequada para fazer as medições de resistividade. Bom, agora vamos à interpretação desses resultados. Veja vocês que o método de Wenner, ele mede a resistência em 58%. Essa resistência medida é a profundidade do espaçamento. Então, para um espaçamento de 1 metro, 2, 4, 8 e 16, eu tive essas médias de resistividade. A resistividade média de 120,16 ohms vezes metro para uma profundidade de 1 metro. Então, eu posso dizer assim, na média, a uma profundidade de 1 metro, a minha resistividade média é 120,16 ohms por metro. Por exemplo, a 4 metros do terreno medido, a resistividade média é 134,73. Aí vamos imaginar o seguinte, que eu vou cravar uma haste a 4 metros de profundidade. Qual é a resistividade que eu vou utilizar? 134,73. Ah, mas eu vou cravar uma haste entre 2 e 4, uma haste de 2,70 m. Você pode, né? Depois eu vou explicar que tem outra forma da gente melhorar essa resistividade, né? Calculando a estratificação do terreno. Entre 2 e 4, a gente faz uma média. Aí você tem a resistividade média, né, entre as profundidades de 2 e 4 metros. Né? Para maior detalhe e precisão, a gente pode fazer o que a gente chama de estratificação do solo. Eu vou fazer isso para vocês em uma outra aula. Mas isso aqui já é de grande valia, que é a partir daqui que nós conseguimos, né, fazer os projetos de aterramento. A estratificação do solo consiste em utilizar modelos matemáticos que vai nos permitir estratificar, em função da profundidade do solo, as diversas resistividades que nós temos à medida que a profundidade vai descendo. Né? Porque anteriormente eu calculei a média da profundidade da resistividade a 1 metro. Só que eu tenho como estratificar o solo e aumentar a precisão da resistividade naquele ponto. Então, para vocês profissionais, dizemos o seguinte, que calcular a resistividade já é de bom tamanho. Dá para fazer um bom aterramento com uma precisão adequada. Agora, para melhorar essa precisão, você pode melhorar bastante a precisão, faz-se a estratificação do solo, que eu vou fazer em outra aula para vocês. É um modelo um pouco mais complexo que envolve métodos matemáticos.